Padovani, bom dia. É um grande prazer para o Bom Dia Agronegócio recebê-lo aqui na nossa abertura de mercado, aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo. Oi, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. É realmente um momento de certa vulnerabilidade, mas também de estratégia e planejamento se a gente pensa no produtor rural nesse momento, né, Padovani? A gente tem vivido um ambiente aí de crise climática, um bom termômetro para isso é a instabilidade dos preços de energia elétrica. A gente está, nos últimos 10 anos, essas crises se mostram sequenciais e graves, portanto, é sempre um ponto de atenção quando a gente olha os próximos anos. Qualquer planejamento hoje deve considerar essa instabilidade que a gente tem vivido nos últimos anos. Inevitavelmente, nós vamos ter de cruzar essa instabilidade com um cenário macroeconômico no Brasil que também traz algumas fragilidades, alguns pontos mais sensíveis que também alcançam diretamente o agronegócio, bem como esses momentos mais difíceis que o agro passa também deixam o nosso cenário econômico, né, a irrigação da economia brasileira por esse setor também um pouco mais fragilizada? Olha, tem coisas boas e ruins acontecendo no Brasil. Do lado positivo, o Brasil fez reformas importantes no período de 2016 até 2021. A reforma tributária que está sendo negociada agora deve produzir impactos no futuro, mas o fato é que o Brasil avançou do ponto de vista institucional nos últimos anos. Ao mesmo tempo, a gente tem um mercado de trabalho aquecido que sustenta a demanda local e, por último, chama atenção, com todos esses desafios climáticos, o setor exportador. O Brasil vem sendo um destaque da produtividade global do agronegócio. As exportações de petróleo e minério de ferro são destaques globais também. Portanto, quando a gente olha o cenário brasileiro, com reformas feitas no período recente, o setor exportador sendo um destaque internacional e o mercado de trabalho com bom desempenho, isso torna a economia brasileira muito resistente a choques. E com a economia crescendo com menos oscilações, a gente acaba também afastando riscos como o risco político, o risco financeiro. Portanto, a gente está vivendo uma economia que eu diria que, para a minha geração, é uma economia atipicamente estável. Esse é o lado bom. Qual que é o lado ruim dessa história? O lado ruim é que a dívida pública dificilmente vai se equilibrar, ela deve passar de 80% no próximo ano, e isso torna a economia brasileira vulnerável a choques externos. No curto prazo, isso não é problema, porque os juros internacionais vêm caindo, então o cenário global é um cenário que acaba limitando os danos de uma trajetória explosiva da dívida pública, mas certamente isso é um ponto de atenção quando a gente olha para o ambiente econômico dos próximos anos. Quando nós olhamos para esse cenário internacional, que também tem um impacto direto no nosso cenário interno, Padovani, como é que o senhor avalia o caminhar dos negócios, dos mercados, o caminhar deste quadro macroeconômico, em especial depois das falas de Jerome Powell na sexta-feira, que derrubou o dólar de forma considerável, não só frente ao real, mas frente a uma série de outras moedas, e trouxe ali a confirmação de algumas expectativas que os agentes do mercado já vinham esperando, ansiosos há muito tempo, em especial referentes aos juros nos Estados Unidos. Como é que nós temos que olhar para esse cenário macroeconômico depois dessas falas e como que isso pode diretamente impactar o Brasil? O cenário global é bom para o Brasil, não vai atrapalhar. A gente, só para fazer um retrospecto aqui, havia muito otimismo em 2023, em função aí da queda da inflação nos Estados Unidos. Todo mundo achava que o Banco Central norte-americano ia cortar rapidamente os juros, mesmo você tinha uma inflação em queda mesmo com pleno emprego, então é um cenário muito positivo. A história desse ano, 2024, foi uma história muito mais volátil, porque a leitura foi de que, olha, existe uma dificuldade de reduzir a inflação, o Banco Central norte-americano se mostrou mais conservador, e isso trouxe instabilidade financeira. O que a gente tem visto aí nas últimas semanas, no entanto, é uma melhoria importante desse cenário, porque a gente finalmente viu retomando a queda da inflação nos Estados Unidos, com alta do desemprego, então torna essa leitura de convergência da inflação mais sustentável. Em função disso, o Banco Central deu um sinal muito forte semana passada de que pretende efetivamente começar um ciclo de afrouxamento monetário em setembro. E aí você tem uma leitura dupla para o Brasil. Por um lado, a economia mundial desacelera
Ásia com uma economia mais fraca, Europa, Estados Unidos. Isso pode ser ruim, porque isso derruba preço de matérias-primas, mas, por outro, a gente tem, do ponto de vista financeiro, um ambiente melhor. Expectativa que 2025 seja um ano marcado por recuo dos juros internacionais. E, historicamente, queda nos juros internacionais favorecem fluxos de capitais para os mercados emergentes. O que a gente deve ter, portanto, mesmo com essas preocupações fiscais locais, a gente deve ter um câmbio estável na casa de 5,30, porque a gente vê um processo de corte dos juros das principais economias. O lado negativo é que a economia mundial cresce menos, mas também a gente tem que lembrar que a gente não atravessa uma crise global e a economia brasileira vem se mostrando muito resistente a choques, com uma produtividade importante no agronegócio. Portanto, eu diria que o quadro global hoje é bem mais positivo do que a gente viu, por exemplo, no começo desse ano. Lhe preocupa, Padovani, a condição do consumo de commodities e daquilo que o Brasil lidera na exportação, não só as commodities agrícolas, mas produtos de valor agregado, como proteínas animais, por exemplo. Essa economia um pouco mais fraca, um pouco mais contida de locais importantes, quando a gente pensa na China, que é o nosso principal parceiro econômico, ou outras economias da Ásia que também têm um papel determinante, ali a condição do Oriente Médio, alguns países africanos. Lhe preocupa a condição do ponto de vista do consumo dessa um pouco mais fraca economia desses países? Há 10 anos eu estaria muito mais preocupado do que eu estou hoje, né? Porque, de fato, lá atrás, a economia brasileira era muito dependente do crescimento chinês, que era muito bom. O que mudou nos últimos anos é que a China não tem mais essa força de crescimento e, portanto, a demanda global se reduz. Com menos demanda no mundo, a gente nota aí um canal de baixa de preços de matérias-primas. Isso, historicamente, poderia ser uma preocupação para o Brasil, porque somos exportadores tradicionais de commodities. Agora, o curioso é que existe uma mudança. A produtividade no agro vem sendo crescente nos últimos anos, e o agronegócio não é só um destaque no Brasil, mas é um destaque global. Sim. Portanto, a gente nota recuo nos preços internacionais, mas a quantidade exportada vai muito bem. Então, eu acho que a despeito de um cenário global marcado por menos demanda, o que é uma novidade, que essa redução da demanda deve ser mais permanente, o setor exportador brasileiro vem sentindo pouco, porque a sua produtividade é muito elevada. Então, eu acho que a gente está numa situação, uma posição melhor hoje no Brasil para enfrentar esse enfraquecimento da economia global, em particular do enfraquecimento da economia asiática. Uma situação bem mais favorável para o Brasil. Quando a gente olha também para o Brasil, Padovani, como é que o senhor avalia essas últimas declarações do Galípolo, possivelmente o novo presidente do Banco Central, essa não intervenção, mas essas falas do presidente em relação à taxa de juros, em relação às metas da inflação, em relação a uma série de indicadores, e aí essas decisões técnicas se confundem com essas falas que estão ali talvez conectadas mais com uma busca por uma garantia de popularidade. Isso também é um fator que precisa estar no radar por conta de provocar uma desestabilidade do mercado? Ou esses são momentos passageiros e são apenas situações pontuais e o Brasil vai encontrando um caminho de estabilidade pautado em situações ou cenários mais factíveis e mais palpáveis? De fato, quando a gente vê as falas do Banco Central, isso tem gerado um pouco de instabilidade nos mercados locais. Mas eu diria que a leitura é mais positiva do que negativa, né? Até algum tempo atrás, todos nós, economistas, analistas, imaginávamos que a gente teria uma combinação de expansão fiscal, aumento de dívida. Esse aumento de dívida impacta a economia pelo canal da atividade, mas também pelo canal cambial, que gera incerteza e pressiona a moeda. Esses dois fatores combinados, expansão da demanda com pressão cambial, implicava uma resistência da inflação no Brasil na casa de 4, 4,5. A inflação no Brasil não cede desse patamar há quase um ano. E aí, para completar essa visão, existia a leitura consensual de que o nosso Banco Central seria tolerante com esses níveis de inflação mais elevados. A meta no Brasil é 3, todo mundo imaginava que ele seria tolerante um patamar de 4, como já aconteceu no passado recente. Então, esse era o quadro: expansão fiscal, uma inflação mais elevada e um Banco Central fazendo vistas grossas
ao fato da inflação não convergir para a meta de 3. O que teve na última semana foi uma mudança importante, porque mostrou que o Banco Central ele não vai aceitar uma inflação acima da meta, ele vai reagir e tentar colocar as expectativas, convencer os agentes de que ele efetivamente vai buscar 3%. Essa é uma postura muito positiva, porque mostra responsabilidade na gestão econômica. Então, a despeito de você ter uma expansão fiscal, um aumento de dívida, a gente vai ter que conviver com juros mais elevados para ter inflação baixa e um país estável. Então, o Banco Central, neste momento, ele atua no sentido de equilibrar o ambiente macroeconômico, mantendo a inflação estável. Talvez seja essa uma das principais virtudes de nós termos um Banco Central independente. O senhor imagina que novas altas possam ser observadas na taxa básica de juros ou no patamar em que estamos, há espaço para que ela continue assim para manter essa inflação estabilizada? Olha, a comunicação do Banco Central tem sido muito clara e muito dura. O Banco Central tem dito o seguinte, olha, nível atual de taxa de juros, que é 10,5, não é suficiente, não tem sido suficiente para fazer a inflação convergir para o centro da meta, que é 3. Além disso, ele olha para 2025 e vê que as expectativas de inflação estão piorando, não estão melhorando. Bom, nesse cenário, dificilmente a gente vai ter alguma informação nova nas próximas semanas que façam com que o Banco Central tenha uma visão mais positiva do risco inflacionário. Mesmo vivendo num mundo desinflacionário, com recuo de preços de matérias-primas, com dólar bem comportado, o fato é que o Banco Central está numa luta nesse momento para convencer os analistas, os agentes econômicos, os formadores de preço, de que ele está comprometido de maneira coesa em alcançar o centro da meta. Bom, se é essa estratégia, dificilmente ele não vai subir taxa de juros na reunião do dia 18 de setembro. Então, a comunicação tem sido no sentido de que, olha, dificilmente vai acontecer alguma coisa que faça com que as expectativas de inflação para 2025 melhorem e, portanto, a gente fique confortável com os níveis atuais de 10,5. A sinalização hoje é de que a gente vai ter um novo ciclo de aperto monetário. O senhor imagina que, diante disso tudo, o dólar frente ao real deva se comportar de que forma? A volatilidade ainda deve ser uma marca muito presente do caminhar aqui do nosso mercado cambial? A gente sofreu choques agora ao longo de julho e agosto por uma combinação de eventos locais e globais. Mas a gente tem que lembrar que nos últimos 25 anos, a variável que mais explica o comportamento do dólar aqui no mercado local é o diferencial de juros. E o que a gente está vendo é um sinal forte do Banco Central norte-americano de que ele pretende cortar juros e uma sinalização forte do nosso Banco Central que ele pretende subir a taxa de juros. Portanto, esse fator faz com que o câmbio fique bem comportado. Expectativa minha é que esse câmbio deva oscilar num patamar de 5,30. Está oscilando aí, ele encontrou uma certa estabilidade no patamar de 5,50, mas a alta de juros aqui no Brasil, combinada a uma redução dos juros dos Estados Unidos, abre espaço para um real mais forte, para um dólar em queda. E nós temos um ambiente onde isso possa mudar, possa haver algum fator que no horizonte se apresente nesse momento que possa mudar a trajetória dessa situação, ou esse é um ambiente que está bastante claro para o mercado nesse momento, Padovani? Olha, eu acho que esse ambiente está bastante claro e consolidado. O que a gente pode ter nas próximas semanas são observações que ajudam a desenhar um quadro. Agora, se a gente olhar o que tem acontecido nos Estados Unidos e no Brasil nas últimas semanas, a gente vai ver movimentos muito bem estabelecidos. Espaço para corte de juros dos Estados Unidos em função de convergência da inflação norte-americana e aumento do desemprego, desaceleração chinesa, dívida em alta, dívida pública em alta no Brasil, o que impede uma apreciação cambial relevante, e, por último, inflação desancorada, inflação que não converge aqui dentro. Esses fatores dificilmente vão mudar nas próximas semanas. Dificilmente a gente terá uma nova observação do IPCA, da inflação norte-americana, do dado da economia chinesa, ou dos números fiscais que revertam esse quadro já bastante consolidado que a gente vê nos últimos meses. Portanto, olhando no curto prazo, não vejo nada que altere de maneira relevante o que a gente já conhece.
Para nós concluirmos a nossa entrevista, Padovani, como é que o senhor vê, independente de serem as agrícolas ou não, mas o cenário para as commodities? Para as agrícolas, algumas delas apresentam claramente um novo ciclo de baixas, segundo alguns analistas e consultores especialistas ali em commodities agrícolas, mas queria ouvir a sua análise em torno das commodities de uma forma geral. Claro, um olhar um pouquinho mais detalhado para as agrícolas, já que o nosso público é esse, mas o senhor vê que há um comportamento descolado das commodities dos demais mercados, principalmente em função do seu emprego, das suas necessidades, das suas demandas. Mas como é que o senhor vê esses mercados daqui em diante? Quais são as que mais lhe chamam a atenção ou quais delas trazem sinais de alertas mais importantes? Olha, quando a gente olha preços de matérias-primas, a cesta de commodities, de modo geral, elas são muito influenciadas no curto prazo por choques do lado da oferta. Você pode ter restrições na produção, o ambiente climático, como a gente conversou no começo, é muito incerto, a gente vive permanentemente uma crise no clima, isso gera instabilidade na oferta e, portanto, instabilidade nos preços de matérias-primas, agrícolas, principalmente. Agora, quando a gente olha as condições de demanda, existe uma mudança importante. A gente vê uma mudança no ritmo de crescimento na China de maneira duradoura. A economia chinesa cresce menos. Ciclicamente, a gente vê Estados Unidos e Europa perdendo fôlego, justamente em função do aumento dos juros que a gente viu no passado recente. Isso encarece o crédito, reduz o consumo e, portanto, o ritmo de crescimento na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, quando a gente olha os três principais motores da economia mundial, Estados Unidos, Europa e Ásia, a gente vê um quadro de demanda enfraquecida. Certo. Essa demanda enfraquecida explica um canal de baixa para preço de matérias-primas, metálicas, petróleo e agrícolas. Portanto, eu sou da turma que acha que a gente vai continuar vivendo um ambiente de redução de preços internacionais. E para haver, portanto, uma reversão desse quadro, justamente por conta desse choque da oferta, teria que vir algo novo da perspectiva da demanda. Sim, para que os movimentos que a gente tem visto nos últimos anos de queda, para que esses movimentos sejam revertidos, você tem que ter uma demanda global mais forte. Isso talvez aconteça em 2026, quando os efeitos dos cortes de juros na Europa e nos Estados Unidos comecem a produzir efeito. Mas olhando para 24 especificamente, o quadro é de menor demanda global e, portanto, tendência de queda nos preços agrícolas ou nos preços de matérias-primas de maneira geral. Padovani, quero muito lhe agradecer pelo tempo, pela generosidade de aceitar o nosso convite e estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Um privilégio ter o senhor conosco nessa nossa abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas. Volte mais vezes para que a gente possa continuar atualizando esses cenários e, claro, trazendo os impactos para os produtores brasileiros, que são, né, a maciça audiência aqui do nosso portal. Então, obrigada mais uma vez, foi um privilégio e um prazer ter o senhor conosco. Conte sempre comigo. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom dia para o senhor, bom trabalho.